Salut, eu sou o Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Bom, estamos aqui na atividade Diga as horas e discuta horários. Vamos nessa! Opa, já ganhei o bônus aqui, X3, triplo. Bonjour madame, je suis votre nouvelle banquière. Alors, bonjour madame, je suis votre nouvelle banquière. Então, bom dia senhora, eu sou a sua nova, provavelmente aqui gerente de banco, né? O que a gente viu aí nas últimas aulas, d'accord? Vamos até ver como ele vai traduzir. Então, bom dia senhora, eu sou, je suis, né? Clássico, ou somente sou, não estou vendo aqui o eu do je, é a sua nova caixa do banco, né? Voilà. Então, aqui ele trata como caixa do banco. Banquier é a pessoa que trabalha no banco, d'accord? Que vem da palavra banque. E aqui, féminin, com essa terminação, tá? Então, é muito comum no féminin a gente ter uma vogal mais aberta, tá? Então, tem muitas profissões que terminam com ie no masculin e no féminin fica hier. Então, aqui, igual aqui, masculin eu tenho banquier e féminin banquière. En général, j'attends 3 heures ici. Alors, en général, j'attends 3 heures ici. Então, geralmente, eu espero 3 horas aqui. Attends. Avant. Então, aqui temos duas palavras bem distintas, né? Attends. A primeira, attends, então é a que a gente vai utilizar. A outra, avant, que significa antes, que não é. Então, aqui temos a expressão en général, que significa geralmente, muito utilizado. J'attends, bom, espero. Ah, cuidado, tá? Porque attends dá uma ideia de que atender, né? Muito mais parecido com atender do que esperar. Eu vejo muita gente confundindo. Então, attendre é o verbo esperar, somente, tá? Ele não dá outro sentido. 3 heures ici, 3 horas aqui. Ici significa aqui. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. Então, aqui, bom, eu não quero esperar. Aqui temos a forma negativa. Vemos que a forma negativa temos o ne, que vem na frente. Depois o verbo, veut, né, que é o verbo querer. E o pas, que vem depois. Je ne veux pas. E depois temos esse novo verbo que a gente está estudando, que é attendre, para esperar. Então, eu não quero esperar, d'accord? Uma observação aqui na pronúncia. Eu vou até colocar de novo porque ele junta o pas com o attendre, tá? Então, je ne veux pas attendre. Tá correto? Tá correto, né? Podemos utilizar dessa forma, mas não somos obrigados a juntar. Então, tem algumas junções que são quase obrigatórias, principalmente aquelas que começam com nu e vu, e o verbo depois começa com uma vogal. Essas, normalmente, a gente tende a utilizar elas sempre, d'accord? Agora, uma dessa, por exemplo, juntar o pas com outra palavra, essa já não é assim tão obrigatória, vamos dizer assim. Eu posso muito bem falar je ne veux pas attendre, sem juntar. Isso está perfeito também e tende a ser mais fácil na compreensão. Então, se você está aprendendo, evita fazer essas junções, tá? Que não são tão essenciais, tão fundamentais, igual outras. Eu sempre vou indicar se essa é essencial ou não. Nesse caso, não é. Então, vale a pena você só separar as palavras je ne veux pas attendre, porque aí a compreensão se faz muito mais fácil. Agora, se você fala je ne veux pas attendre, mas a sua forma de falar não condiz, né? Eu já expliquei isso em algumas aulas. Então, por exemplo, se você tende a falar devagar e uma frase se fala rápido, há grande chance da pessoa não entender. Então, mantenha uma constância da forma como você fala. E aqui, bom, juntar isso não pode não ser natural para todo mundo, né? Para muita gente. Então, é melhor separar para não ter confusão. Vamos lá. Je déteste parler avec ma banquière. Je déteste parler avec ma banquière. Então, eu odeio, detesto falar com a minha caixa do banco, gerente do banco. Bière. Banquière. Banquière, voilà. Então, aqui é a segunda opção. É isso. J'attends toujours 1 heure ici. J'attends toujours 1 heure ici. Então, eu sempre espero 1 hora aqui. Temos a palavra toujours, e no português ela vem antes, né? Eu sempre espero. No francês, a gente qualifica isso como um advérbio que a gente fala. Por quê? Ele vai trazer uma qualificação para o verbo, para a minha ação. Eu espero
Aí, sobre se esperar, aqui eu coloquei sempre. Então, eu dei uma ideia de tempo, d'accord? Por isso que ele é um advérbio. E no francês, isso é sempre colocado depois do verbo. Então, aqui eu tenho j'attends toujours. Eu nunca vou ter je toujours attends. Fica horrível, não funciona. J'attends toujours une heure ici. Então, essas palavras vêm sempre depois do verbo, d'accord? Em português vem antes, eu sempre espero 1 hora aqui. Olha lá. Seguimos. Alors, o meu caixa do banco é muito simpático. Mon banquier, que temos o masculin, est très sympa. D'accord? Sympa já é uma abreviação de sympathique. Então, existe a palavra sympathique, mas é muito mais utilizado sympa. Eu não posso esperar 3 horas. Então, aqui de novo a forma negativa. Então, se você lembra bem, je ne, aí o verbo peut e depois o pas. Alors, je ne peux pas Pas. esperar, que é o nosso verbo aqui de hoje, attendre. Attendre. Et après, 3 3 heures. D'accord? Je ne peux pas attendre 3 heures. Percebe que eu não fiz essa junção, né? Mas poderia fazer. Je ne peux pas attendre 3 heures. Voilà. A minha caixa do banco está no telefone. Alors, ma banquière est au téléphone. D'accord? Então, para falar que está no telefone, a gente utiliza normalmente essa expressão. Et au téléphone, tá? E banquière, que é a nossa palavra aqui para se referir a esse caixa do banco. Eu costumo esperar lá. Bom, para costumar tem várias expressões. Vamos ver qual que ela traz aqui. Aqui é habitude, d'accord? Então, uma das formas para a gente falar que eu costumo é falar o seguinte: eu tenho o hábito de. Eu tenho o hábito de. Então, convertendo isso para o francês. Je. Cadê o G? Não tem o G. Eu costumo esperar lá. Tá. Aqui ele fez outra forma ainda. Eu achei que era eu tenho o hábito de, mas não. Aqui ele botou assim, j'attends Attends. d'habitude Habitude. lá. Là. Bas. Né? Bas. Porque lá é là-bas. Não pode esquecer do bas. Então vamos lá. Que forma é essa, tá? Primeiro eu tenho a ação. J'attends. Eu espero. E aí, d'habitude vai dar um sentido exatamente assim, de costume, de geralmente. Eu prefiro traduzir como geralmente, porque se encaixa melhor numa tradução, d'accord? Eu espero geralmente lá, d'habitude. Então, esse D apóstrofe com habitude, isso se posiciona depois da minha ação, depois do verbo, d'accord? Par exemple, vou trazer uma outra frase aqui. Je mange d'habitude au restaurant. Eu geralmente como no restaurante, d'accord? Esse d'habitude poderia vir no começo da frase. Então, igual aqui, eu poderia falar assim, d'habitude, j'attends là-bas. Que eu acho muito mais comum do que colocar depois. Mas como aqui tem um joguinho do aplicativo que ele coloca uma letra maiúscula para a primeira palavra, e aqui é o J apóstrofo, então certamente aqui ele prefere que a gente monte essa frase. Mas eu particularmente utilizaria d'habitude, j'attends là-bas. Eu acho muito mais simples de utilizar o d'habitude. Então sempre que você quer falar de um costume ou de um hábito, você pode utilizar essa expressão na frente. E là-bas, cuidado aqui também, né? Não cometer aqui no final. Lá é aqui, là-bas é lá. D'accord? Então, cuidado com isso para não errar. Porque aqui é muito comum falar só lá, j'attends d'habitude lá, e vai estar errado. É là-bas. Ma banquière est au téléphone. J'attends depuis 1 heure. C'est long et j'ai faim. Je veux rentrer chez moi. Bom, aqui, ma banquière est au téléphone. Minha caixa do banco está no telefone. J'attends depuis 1 heure. Eu estou esperando já há 1 hora, desde já faz 1 hora, d'accord? C'est long, é longo, é demorado. Et j'ai faim, e eu estou com fome. Je veux rentrer chez moi, eu quero voltar para casa. Bom, il a un rendez-vous, ele tem um compromisso, não. Il est à la boulangerie, está na padaria, não. Il est très content, também não. Opa, provavelmente então il a un rendez-vous, né? Porque não está na padaria, não está contente. E, bom, ele tem 1 hora marcada, um compromisso marcado, né? Então, é a melhor resposta aqui nesse caso. Onde está o meu caixa do banco? Alors, où est mon
Banquier. Banquier, voilà. Então, lembrando, para perguntar onde eu utilizo o com esse acento, tá? Accent grave. E depois a estrutura aqui bem simples, o et mon banquier, avec possessif mon. Vous devez attendre 1 heure. Vous devez attendre 1 heure. Bom, aqui você tem que esperar 1 hora, ou você deve esperar 1 hora. Então, toda vez que eu quiser falar ter que, eu tenho esse verbo devoir. Vous devez attendre 1 heure. À la banque, j'attends toujours. Alors, j'apporte un livre, né? Então, no banco, eu espero sempre, ou eu sempre espero. Então, percebe que o toujours depois do verbo. J'attends toujours. Alors, então, j'apporte, eu trago livro. Un livre. Voilà. Vous pouvez attendre 2 minutes? Vous pouvez attendre 2 minutes? Então, você poderia esperar 2 minutos. Então, aqui um pedido, né? Uma forma de fazer pedido. Vous pouvez. Aí vem a minha ação, attendre. E aqui 2 minutes, trabalhando aqui com os minutos. Voilà. Então, aqui também é uma frase bem simples. Chega um momento a gente utiliza muito os mesmos verbos e a gente muda as combinações. Isso é legal de fazer. Você pegar um verbo e girar em volta dele. Trazer outras frases, mas mantendo aquele mesmo verbo para poder aprender a utilizá-lo. Il est au téléphone depuis 1 heure. Il parle avec qui? Certamente, né? Ele está no telefone já há 1 hora. Ele fala com quem? Que depois a gente tem pêche, que é de pescar, e nage, que é de nadar. Então, não faz sentido. Aqui eu parler. Com quem? Avec qui? Mon banquier est toujours au téléphone. Mon banquier est toujours au téléphone. Esse toujours não vai dar uma ideia de sempre, tá? Na verdade, dá uma ideia de sempre, mas pode dar um sentido de ainda, d'accord? Meu caixa do banco ainda está no telefone. Então, aqui poderíamos interpretar de duas formas. Não sei exatamente qual forma eles estão se referindo, porque poderia ser, meu caixa do banco sempre está no telefone, sempre que eu vou lá falar com ele, ele está no telefone, ou então eu já estou esperando há um tempo e aí ele ainda está no telefone. Então, esse est toujours au telefone pode dar esses dois sentidos, tá? Precisaremos de um contexto para saber. Mon banquier habite à côté de chez moi. Mon banquier habite à côté de chez moi. Então, meu caixa do banco, meu gerente do banco, mora ao lado da minha casa, d'accord? À côté de, ao lado de, chez moi, minha casa. E voilà! Então, se você gostou, não deixa de curtir, deixa aqui também seu comentário e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as aulas, d'accord? Merci beaucoup et à bientôt!